Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Bom, a gente já sabia de um fato, né? Que Vasco acima de tudo e de todos, isso é uma balela, isso é uma brincadeira que não existe mais, né? A 777 está acima do Vasco. Futebol. E acabou. Pedrinho acabou de confessar hoje na coletiva que deu, 27/3, 15h30 o início, que apesar do Vasco ter 30% do futebol, né? 77 ter 70%, por conseguinte, chegar aos 100%, né? Um todo de alguma coisa, o Vasco não recebeu um centavo, Vasco Associação, não recebeu um centavo pelas vendas de Marlon, Gomes e de Peck. E vai receber só se der lucro, né? Então tem muita coisa mal explicada aí. Vasco, melhor, futebol 100%. A SAF tem 70%. E a instituição, CRVG, a associação, teria 30%. Ora, como que a 777 vende o Marlon Gomes e o Peck? Fatura X, e desse X o sócio com 30% não fica com esse 30%. Como? Algo estranho, azedo, né? Amaro. Esquisito demais isso. Pedrinho confessou. O Vasco não ficou com valor algum do PEC e do Marlon Gomes, só vai ficar se vier a dar lucro, numa possível negociação entre os jogadores. Então vem corroborar que o contrato assinado pelo Salgado foi um lixo, prejudicou demais o Vasco, a associação, e ele deveria ser processado civil e criminalmente. Ele, Osório Duque Estrada, os três, né? E o Pedrinho aí, todo dia, hoje, durante a coletiva, todo momento, não posso falar. Não posso falar um cássio, como é que o italiano fala? Um katsu, acho que é isso. Se eu tenho 30% de alguma coisa e no contrato me tolhe esse 30%, é errado. Eu posso rever isso aí, extra ou judicialmente, né? Essas cláusulas são leoninas. A confidencialidade não pode ser um monstro para derrubar a isonomia que deve haver entre as partes no contrato. Simples assim. Cláusula leonina, derruba-se as cláusulas leoninas, né? Se estiverem dentro de temas maiores, esses temas também caem, mais ou menos, mas o contrato em si fica rígido. Ou seja, pode cair essa questão aí do Vasco, do Pedrinho, deve cair, se o Pedrinho entrar com uma ação, ele tem possibilidade, tem um direito, tem um dever de falar, né? Em nome do Vasco, 30% das ações. Acabou, simples assim. Então Vasco acima de tudo, de todos, bravata, blá blá blá, esquece. Por enquanto 777, ou até quando ainda ela pode vender, né? E se ela vender, o Vasco tem que dar o ok dela, tem que aceitar. O contrato é leonino, né? O contrato ele é cheio de cláusulas para prejudicar o Vasco. Tá mais uma delas comprovada aí, mais uma cláusula dessas aí. Eu tenho 30%, sou sócio, mas não recebo numa compra e venda 30% do valor que foi vendido pela sociedade no todo. Brincadeira isso, né? Então, olho vivo aí, Pedrinho. Se eu fosse o Pedrinho, eu teria vergonha de falar isso, porque é só pensar um pouco, né? Contrato, partes iguais, confidencialidade entre Pedrinho e torcedor, entre Vasco e torcedor, entre SAF e torcedor, mas não com relação a eles mesmos. E eu, se assino um contrato, tenho 30% de alguma coisa, essa coisa é vendida, né? Dá lucros, né? Dá lucros não, porque é uma outra história. Se essa coisa é vendida, eu tenho direito de ficar com o meu percentual, no caso 30%, do que foi vendido. Simples assim. Bom, mas o Pedrinho não é santo não, tá? Acabei de falar que o Pedrinho é mais um bravateiro aí. Salgado foi bravateiro, disse que ia vender 70 milhões, melhor, quer colocar 70 milhões no Vasco, quando entrasse, não colocou, vendeu o Vasco e colocou 70 milhões no empréstimo Ponte, para poder vender o Vasco para a SAF, e depois para alguma SAF específica, que foi a 777, e Eurico lá, né? Lembra? Escudeiro, o Vasco não deve nada, o Vasco devia 1 bi, e tudo parcelado, ele falava pro povão que o Vasco não devia nada. O Vasco devia demais, né? Mas estava tudo parcelado, né? É uma vergonha, né? Então, qual é a bravata do Pedrinho? Name rights.
Assim que eu entrar, vamos vender aí o nome de São Januário, vai passar a ser talvez Arena Crefisa, vamos pegar 500 milhões, meio bilhão de reais, para quê? Para reestruturar, né? Obras importantes de São Januário, né? Refazer São Januário, o entorno, mexer no CT, nas sedes náuticas do calabouço, blá blá blá, blá blá blá, nada. Hoje ele acabou de falar que não sabe se vai poder vender o naming rights, o corpo jurídico ainda estaria estudando essa possibilidade, né? Ora, deve ter alguma coisa no contrato leonino que deve estar vetando o Pedrinho vender o naming rights, nome, né, de São Januário, para oferir os 500 milhões reportados aí por ele, e fatalmente é mais uma sacanagem que a 777 fez, que o Salgado, Osório e o Duque Estrada fizeram, né, em conluio, para que o Vasco fique prejudicado e não possa vender o naming rights. Mas o Pedrinho, né, na sua plataforma eleitoral, disse que venderia o naming rights e traria 500 milhões para o Vasco. Então, se não conseguir fazer, é bravateiro, e confessou hoje que é bravateiro, disse que já não sabe se poderá fazer, né? E para fechar aqui, eu venho dizendo isso há muito tempo aqui para quem me acompanha. O Vasco não é Flamengo. O Flamengo veio no movimento de dentro para fora, né? Ele mesmo, o Flamengo, se reestruturou durante 5, 6 anos, salvo engano, de 2012 a 2018, e 2019 desinvestou ganhar título, por quê? Médio a longo prazo. Vasco não. Foi vendida com esse argumento, vamos vender para voltarmos a ser forte. A médio e longo prazo? Não. Médio e longo prazo seria se alguém do Vasco mesmo se reestruturasse ou reestruturasse o Vasco, para que a gente pudesse voltar com calma, né, aos poucos, a médio, a longo prazo, para se reestruturar. E não fazer como a 777 fez, vou comprar Joshua Under, vamos colocar um time com igualdade técnicas com relação ao Flamengo, nunca mais vamos jogar com um time fraco, blá blá blá. Então abre o olho, vascaíno, é mais uma sacanagem, né? O movimento do Vasco, como eu expliquei, é diferente do Flamengo, que é de dentro para fora. Do Vasco é de fora para dentro. Dinheiro entrando no Vasco, né? Amortizou um pouco das dívidas, vem pagando parcelado, né? Folha de funcionários é do Vasco ainda, da associação, e a 77 paga amortizações de dívidas do Vasco e futebol, né? Clube, como falaram, né? Pessoal, para justificar uma venda da 777, a gente ia fechar, não tinha dinheiro para pagar água, não tinha dinheiro para pagar luz, não tinha dinheiro para pagar empregado. Continua não tendo dinheiro para pagar empregado, porque essa obrigação é da CRVG, é da instituição, é da associação. A 777 não entrou para pagar isso. Quem paga isso é o Vasco. O Vasco paga a folha de empregados do Vasco, água, luz, telefone, internet, é tudo do Vasco, a associação. Então essa fala de que a 777 viria para resolver tudo, blá blá blá, é mentira, né? Então o Vasco não está acima de tudo, nem de todos, está 777. 30% de nada. O Pedrinho acabou de falar que o Marlon e o Peck foram vendidos e não recebeu um centavo. O Vasco não recebeu um centavo. Naming rights, para fechar aqui o resumo, não sabe se vai poder ser vendido, né? E foi um estelionato eleitoral do Pedrinho, uma bravata, dizer uma coisa para se eleger que ele não vai conseguir cumprir. E a questão do médio a longo prazo, só se fosse um movimento de dentro para fora. Como é de fora para dentro, injeção de grana, o Vasco está sendo enganado. Até porque essa sustentabilidade, é o que o pessoal não está se atentando, é de médio a longo prazo. A 777 gastar menos do que recebe, pegou um ativo podre, mas bom, né, com possibilidade. A terceira maior torcida do Brasil, com estádio, né, um monstro de torcida, royalties para tudo que é lado, né, com sedes que vendem camisas do Vasco, produtos do Vasco no Brasil inteiro, e está aí. Comprou aí um gigante que canibalizaram ao longo dos anos Euricos, Campelos, Salgados e etc. Se gostou do conteúdo, dê um like, se inscreva aqui no meu canal. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo. Vascaínos, olho vivo aí!